Normalmente, quando se pensa na construção de uma vida, seja na consolidação de uma carreira, ou criar laços familiares, ou até na própria identidade, há ali uma expectativa quase inerente de solidez, não é? Claro, esperamos que a coisa seja firme. Exato, é como a engenharia civil. Nós lançamos os alicerces, erguem-se aquelas paredes de tijolo com argamassa e assume-se que a estrutura vai ficar ali. Que é imóvel e nos protege da chuva e do vento. Pois, é palpável, é seguro. Mas depois damos um passo para dentro do panorama social do século XXI e de repente, pá, há uma constatação muito perturbadora. Já não estamos a construir casas de tijolo, pois não é? Não, nada disso. Aquela fundação sólida que nós tomávamos como garantida está, na verdade, a derreter. É tipo tentar manter a forma de um cubo de gelo debaixo de um sol abrasador. Pois tudo escorrega, tudo se desfaz rapidamente. E é precisamente essa sensação de liquidez constante que o sociólogo polaco Zygmunt Bauman diagnosticou como a modernidade líquida. Um conceito brilhante, quer dizer, um mundo onde, tal como a água, somos literalmente forçados a assumir a forma do recipiente que temporariamente nos abriga. O que nos traz à missão desta nossa imersão de hoje. Portanto, as boas-vindas a quem nos ouve. Hoje temos em mãos os documentos de uma obra singular que pega nesta vertigem toda e lhe dá um corpo visual e literário. É um trabalho incrível. É um livro de artista intitulado O Psiquiatra Líquido, que foi criado pelo artista visual e escritor luso-brasileiro Marcelo Maria de Castro. Ok, vamos desempacotar isto, porque a premissa é fantástica. É mesmo. Ele transforma o célebre sociólogo Zygmunt Bauman numa espécie de figura fantasmagórica, um psiquiatra líquido que atende os sujeitos fragmentados da nossa era, num divã imaginário. É uma transposição de um conceito académico muito denso para um cenário terapêutico super palpável. E para quem está a acompanhar, é importante sublinhar que isto não é só um texto teórico. Não, de todo, tem uma estética muito própria. Exato. É uma interseção muito crua entre sociologia, literatura e artes visuais. O texto flui num estilo de fluxo de consciência que bebe claramente da influência de José Saramago. Ou seja, não há aquela pontuação rígida, não é? Pois, não há uma pontuação a ditar onde o pensamento para. As vírgulas ditam a respiração. O ritmo é ininterrupto, o que acaba por mimetizar a sensação de urgência deste mundo líquido. E depois, visualmente, a obra faz algo que parece um contrassenso, mas é genial. As páginas do livro são impressas diretamente sobre bulas de medicamentos e receitas médicas reais. E por cima disso vem as gravuras, certo? Sim, temos gravuras em linóleo, as linoleogravuras, que são marcadas com uma tinta preta muito espessa, o que quer dizer carrega um peso simbólico tremendo. O processo de fazer uma linoleogravura não é rápido nem suave. Exige força, não é? Muita. Exige ferramentas cortantes, as goivas, para escavar fisicamente a matriz rígida. É um esforço mecânico, lento, que cria cicatrizes no material para reter a tinta. Portanto, o autor está a tentar criar uma falsa solidez no mundo de plástico. É exatamente isso. É o atrito analógico a tentar resistir à fluidez digital. Uau! E essa ideia de resistência analógica atira-nos diretamente para um dos aspectos mais íntimos que a obra explora: os relacionamentos amorosos. O capítulo da validação social. Sim, o capítulo A Validação Social nos Relacionamentos acompanha a história de dois amantes que se reencontram e decidem rotular-se como o ex-atual. O ex-atual é uma expressão fantástica. É, mas o nosso psiquiatra líquido diagnostica isto não só como uma contradição gramatical, mas tipo como uma grande patologia da nossa época. Ele diz que tentar viver o amor líquido com a memória do amor sólido é como tentar manter uma fogueira acesa debaixo de um aguaceiro. É uma imagem muito vívida da exaustão moderna, porque o texto distingue bem como víamos as relações antigamente. No passado, o amor sólido era perspectivado como uma propriedade, Para o bem e para o mal. pois algo que se adquiria e se mantinha a todo custo. Hoje, no paradigma líquido, o amor é tratado como um serviço. E a contradição do ex-atual é essa tentativa desesperada de agarrar a segurança da propriedade enquanto se vive sob as regras instáveis do serviço. Espera aí. Eu aqui tenho de fazer de advogada do diabo. Força! Quando lemos esta crítica ao amor líquido, será que não há um lado positivo? É que no passado o amor sólido significava muitas vezes pessoas presas em casamentos infelizes, situações abusivas, porque a estrutura pura e simplesmente não podia ser quebrada. Pois havia essa prisão. Então,
Tratar as relações como um serviço, algo que se pode terminar quando já não funciona, não é o preço que pagamos por termos verdadeira liberdade de escolha? É um excelente ponto. E é precisamente essa atenção que a obra expõe. Ganhamos liberdade, sim, mas a análise de Bauman sugere que essa liberdade trouxe um custo paralelo, a exaustão crónica. Porque exige manutenção constante. Exato. Se o humor é um serviço, exige avaliação de desempenho contínua. O texto compara brilhantemente isto ao Wi-Fi. Ah, sim, as conexões de rede. É facilíssimo entrar e sair, mas o sinal cai ao mínimo obstáculo. Não há resiliência. E viver sob a ameaça de que a ligação pode ser cortada gera uma ansiedade profunda. Parece que passamos o tempo a fazer login e logout de pessoas, não é? Precisamente. O que me remete para aquela ideia do streaming. Nós hoje tratamos o afeto como uma subscrição. Assim que o catálogo de emoções nos aborrece, cancelamos o débito direto. O que é fascinante aqui é que o paciente desse capítulo não aceita bem essa fatalidade. O rapaz que fala da ex-atual. Sim, ele descreve a vontade de ser um artesão que passa horas, com uma paciência infinita, a colar os cacos de uma jarra antiga que se partiu. Ele prefere os cacos colados a ir à loja comprar uma nova. Porque o mercado exige a versão 2.0, mas ele recusa isso. É exatamente. A obsolescência programada aplicou-se aos afetos. Mas colar a jarra é um ato de resistência visceral. É a recusa do descarte, porque o coração humano não é um software que aceita atualizações diárias. É um hardware antigo, biológico, que se cansa. Pois. E a personagem reivindica que o tempo gasto a reparar algo tem mais valor do que a facilidade de substituir. Mas a verdade é que essa necessidade de atualizar a nossa versão 2.0 não fica só na esfera íntima, entre quatro paredes. Ela transborda para a maneira como nos expomos publicamente. Sem dúvida, e de forma muito agressiva. O que nos introduz ao conceito da vigilância através de um texto chamado Preço Pendurado na Orelha. A imagem que o autor usa é perturbadora. Pessoas nas calçadas como carne num talho, com um preço pendurado, a venderem-se por um punhado de curtidas. É uma metáfora fortíssima para a mercantilização do eu. E para entendermos isso, o psiquiatra líquido invoca o panóptico. Aquela prisão do século XVIII, certo? Isso, estruturada para que um único guarda no centro conseguisse vigiar todos os reclusos. Os prisioneiros nunca sabiam quando estavam a ser observados. O que os forçava a policiar o próprio comportamento. Exato. O Estado usava o olhar como arma de controle. E, quer dizer, o instinto natural face a esse controle é fugir e procurar a sombra. Mas aqui há uma inversão completa. O diagnóstico é que, nas redes sociais, a ausência do olhar é que há uma sentença de morte. O medo de não ser visto. Aquele pânico real de publicar algo e haver um vazio de interações. O castigo deixou de ser a vigilância e passou a ser o esquecimento, ser arrumado na prateleira de baixo. Pois as pessoas hoje sentem que deixam de existir se não forem olhadas. O panóptico passou a andar nos nossos bolsos. Nos nossos telemóveis. Sim. E o cérebro humano gasta uma energia colossal a gerir múltiplos perfis para uma plateia invisível. É por isso que surge a metáfora da lua minguante a 3% no céu do Montijo. Uma lua gasta, cansada de refletir luz que não é dela. E que leva à passagem da fantasia da abdução alienígena. Eu tive de rir um pouco com essa parte. O paciente não quer ser abduzido por curiosidade cósmica. Ele anseia pela nave só pelo luxo do apagão. Para ser levado para o vazio. Para existir num silêncio sem câmara, sem ter de provar o seu valor em praça pública. O que revela muito sobre a saturação do nosso cérebro. Há no texto um apelo ao conselho do silêncio, a reivindicação do direito à sombra, o direito de não ser uma montra iluminada 24 horas por dia. Mas aqui é que a coisa fica mesmo interessante. No mundo estruturado à volta da validação algorítmica, se nós fecharmos a montra e reclamarmos o direito à sombra, será que a sociedade líquida ainda nos reconhece ou evaporamos completamente? É o grande medo contemporâneo. Mas a resposta da obra é um paradoxo reconfortante. Ela diz que ser invisível para a máquina é o único modo de ser real para o humano. Uau! Então não é uma fuga para o espaço sideral? Não. É um regresso à fisicalidade, ao bairro, ao chão partilhado. A verdadeira comunidade é aquela onde o nosso nome ressoa na padaria, porque nos conhecem, e não como um código de barras no ecrã. E onde a dor é real e partilhada. E é impossível falar dessa dor sem olhar para a forma como a nossa era tenta neutralizar qualquer atrito.
O que nos leva de volta à textura do livro. Sim, a sobreposição das artes visuais com as receitas médicas, as bulas. A dada altura, as palavras compro logo existo. Uma subversão satírica do penso logo existo do Descartes, aparecem carimbadas no meio dessas bulas. A obra entra direto na crítica à medicalização da vida. Com uma perspectiva duríssima, o psiquiatra líquido questiona se transformamos a angústia de sobreviver nesta liquidez numa mera patologia clínica, um desequilíbrio químico que tem de ser estabilizado. E rápido, para não incomodar. O que nos obriga a perguntar, sem querer tomar lados políticos, mas relatando o que está no texto, estamos a curar a pessoa para aliviar o sofrimento ou só a pôr óleo na engrenagem? Para garantir que a máquina não para. Porque a análise diz que o objetivo dos comprimidos coloridos é reabilitar o indivíduo para voltar a ser um produtor dócil e um consumidor exemplar. A saúde vira mercadoria. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebe-se o quão esmagadora esta engrenagem é, especialmente quando o livro aborda a neurodivergência. Pessoas que não encaixam no ritmo frenético. Pois, pessoas que processam o mundo a uma velocidade diferente têm um dilema cruel. Ou aceitam a medicação para abafar a singularidade e participarem na sociedade, ou recusam os químicos e são atiradas para a invisibilidade. E aqui, mantendo a nossa postura neutra como observadores, há uma provocação enorme. Se vivemos num cenário onde tudo o que é sólido desmancha no ar, citando Marx através do Bauman, não será natural sentir vertigens? Seria o esperado. Se o chão foge dos pés, classificar a ansiedade como uma falha puramente química não é varrer para debaixo do tapete o problema de um sistema inteiro. Talvez a angústia seja a resposta mais coerente a um mundo que derrete. É a tese central deste capítulo. Ao usar as bulas reais e carimbá-las, o artista comunica que a receita médica se tornou um contrato social obrigatório. É o atestado para conseguirmos operar, mesmo anestesiados, num sistema de desempenho infinito. A ansiedade deixa de ser um alerta de ambiente tóxico e vira defeito de fábrica do trabalhador. Exatamente. E no mundo de afetos Wi-Fi, de identidades que são montras geradoras de ansiedade e de dor anestesiada para produzir mais, o que é que sobra para a moralidade? A grande questão ética. Isto conduz-nos ao último segmento chamado Dar o Corpo às Balas. E confesso que tive de ler isto 2 vezes porque é de uma intensidade brutal. A ética do absurdo. É uma história fortíssima. Sim. Descreve um homem desfeito por um desgosto amoroso no parapeito de uma janela a segundos de se atirar para o vazio. É o clímax emocional do livro. Ao lado desse homem está um amigo a tentar intervir. E o amigo percebe logo que a lógica falha ali. Como o texto diz, as palavras da razão eram como chuva em pedra. Pois, tentar explicar a alguém em desespero que o tempo cura tudo é inútil. A razão é líquida ali. Então, o amigo toma uma decisão avassaladora. Ele abandona a realidade e entra no delírio. É uma loucura compassiva. Ele saca de uns comprimidos, diz que são de sossego e inventa uma ficção monumental. Convence o homem de que a mulher se arrependeu e está à espera dele na igreja para casarem. E quando as sirenes chegam, ele diz que os paramédicos são os convidados de honra e a ambulância é a carruagem real. E o homem recua, entra na ambulância voluntariamente e sobrevive. É impressionante. Então o que é que isto tudo significa em termos de moralidade? O psiquiatra líquido conclui que o amigo assumiu o peso de ficar com a consciência suja, de mentiras, mas as mãos limpas de sangue. Vai contra as regras tradicionais da moral, não é? Sim, vai contra o imperativo de Kant, por exemplo, que diz que mentir é sempre errado. O Bauman vira isto do avesso. Sugere que a responsabilidade radical pela vida do outro, aquele peso físico, suplanta a verdade factual. Às vezes, o maior ato ético é inventar uma festa que nunca existiu. Exatamente. É fascinante tentar conciliar isto, porque no início falávamos do amor Wi-Fi, fácil de desligar, e aqui temos a antítese. Perante o desespero, o amigo não cancelou a subscrição. Ele aceitou sujar a própria integridade para garantir que o outro não era descartado. E esse é o grande antídoto que o livro de Marcelo Maria de Castro procura contra a modernidade líquida. Este ato não tem nada de fluido, é tirar um bloco de cimento para o meio do rio. É um compromisso visceral. E mostra que o que verdadeiramente nos ancora num mundo em derretimento são os laços teimosos que se recusam a soltar a mão de quem está a cair. O que, para quem nos ouve, encapsula bem a relevância desta viagem pelos textos. Sentimos todos a pressão de sermos mercadorias ágeis, otimizadas para gerar curtidas num ecrã. Para certificar a nossa relevância. Mas o psiquiatra líquido lembra-nos que as conexões Wi-Fi falham e que as métricas sociais não oferecem conforto no escuro. E mais, que o normal imposto pela química talvez seja só um penso rápido, numa fratura estrutural. Os verdadeiros atos de resistência exigem esforço braçal, paciência e coragem suja.
fica aqui um desafio final para a reflexão dos nossos ouvintes, algo para levar para além destas páginas. Se nós passamos a vida a tentar adaptar-nos como água ao formato do recipiente que nos abriga, seja a rede social ou o mercado de trabalho, a grande questão é o que nos acontece quando, inevitavelmente, o próprio recipiente se estilhaça. Quem somos nós quando a água se espalha livremente no chão? É a grande incógnita, pá, para a qual não há comprimido de sossego que nos valha. Fica o desafio de continuar a questionar a estrutura do mundo, mesmo quando a maré parece forte. Muito obrigada pela companhia nesta nossa imersão de hoje e até à próxima descoberta pelas ideias que nos moldam.